pessoal, vamos então para mais uma aula de ciências. Essa semana vamos ver mais dois sentidos humanos, que é a visão e a audição. Então, lembrando que na semana passada nós vimos sobre o tato, a gustação e o olfato. E agora, com a visão e a audição, completa aí os nossos 5 sentidos, que nós podemos perceber aí tudo que está fora do nosso corpo, tudo bem? Então, primeiro falando da visão. A visão é o sentido nosso em que nós percebemos, formamos imagens, né, daquilo que está ao nosso redor. Isso se dá na presença de luz. Então, as imagens dos objetos, elas vão ser captadas pelo nosso olho, né? Já eu explico a estrutura do olho e como que ocorre essa formação da imagem e a interpretação dela pelo cérebro. Então, o nosso olho, ele vai captar essa imagem. Para isso, ele conta com toda uma estrutura muito delicada, que vai ter aí essa função de captar a luz, deixar a passagem de luz entrar, formar a imagem no fundo do olho, na retina, depois ser enviado para o cérebro, que é interpretado, tá bom? No livro de vocês têm na página 182 e na 183, né, falando da estrutura do olho e de como é feita a formação da imagem. No caso dessa daqui, eu pedi para vocês copiarem, tá bom? Como resumo, que é como se forma a imagem, a gente tem aí o sentido da visão. Então, agora eu vou explicar para vocês as partes do olho e como que nós formamos a imagem, tendo aí, então, o sentido da visão, tudo bem? Então, pessoal, essa estrutura aqui, esse esquema, ele vai mostrar pra gente como que é a estrutura do nosso olho. Então, visto externamente, nós temos aqui a pálpebra, né, que é a pele que vai regular o fechamento e abertura do olho. Nós temos aqui essa parte colorida, que é a nossa íris. A íris que possui músculos que regulam o fechamento e abertura da pupila, que é esse buraquinho aqui ao centro, tá? E essa parte branca é chamada de esclerótica. Então, visto aqui esse corte do olho, né, no esquema, nós temos aqui que a pupila é essa abertura aqui por onde vai entrar a luz, tá? A íris aqui, essa parte colorida, como eu falei, que é um músculo que vai regular essa abertura da pupila, para ela ficar maior ou menor, e permitir mais ou menos passagem de luz, tá? Nós temos aqui também a córnea, que é uma membrana transparente por fora do olho, que vai proteger este olho, tá? Visto internamente, nosso olho vai ter uma lente aqui logo atrás da pupila, que é o cristalino. Ele vai ser preenchido, o globo ocular, com um líquido chamado humor vítreo. E aqui nós temos, ao fundo do olho, a retina, que é onde essa imagem vai ser projetada, como se fosse uma tela, tá? Atrás da retina vai ter os receptores sensitivos que vão pegar essa imagem e, através do nervo óptico, vai levar para o cérebro. Tudo bem? Bem, agora vamos entender como que ocorre, então, para que a gente possa formar a imagem e assim enxergar, tá? Então, aqui nós temos um objeto, né, uma mosca, e esse objeto, a gente só enxerga os objetos quando está iluminado o ambiente, tem uma certa luminosidade. Então, a luz, né, proveniente, que é refletida pelos objetos, que vejam as setinhas, né, elas vão entrar no nosso olho através da pupila, que é aquele orifício, né, aquela bolinha preta do olho, vão atravessar o cristalino, que é a lente, e o cristalino vai focar essa imagem lá no fundo do olho, que é onde tem a retina. Aqui mostra, né, o objeto, ele é focado de cabeça para baixo, tá invertido. E aqui na retina, então, vão ter os receptores desse estímulo luminoso, que vão ser levados pelo nervo óptico até o nosso cérebro. Aqui na parte posterior do cérebro, vai ser processado essas informações, e aqui vai acontecer, então, o cérebro desinverte essa imagem, né, coloca ela na posição correta, e assim é que a gente consegue, então, perceber os estímulos luminosos e eles são interpretados pelo cérebro. Tudo bem? Então, vocês viram como que o olho funciona, como que a imagem é formada. O funcionamento do olho é semelhante ao funcionamento de uma máquina fotográfica, tá?
Então, tem a pupila, que faz o papel, né, por onde entra a luz. Na máquina fotográfica, nós também vamos ter o orifício que entra a luz. E a pupila, ela se abre e fecha de acordo com a luminosidade. Então, tem até um experimento interessante que eu deixei como opcional. No final da página 183, não vamos fazer. Então, é um experimento que a gente faria em sala de aula, se tivesse com as aulas presenciais, né? Aos pares, com os colegas. Mas dá para vocês fazerem sozinhos também. Como vocês podem fazer sozinhos? Vocês vão precisar de um espelho e de uma lanterna, que pode ser a lanterna do próprio celular. Então, o espelho pode ser o espelho do banheiro ou algum outro espelho que vocês tenham, tá? Vocês precisam de um ambiente com pouca luz, mas que dê para vocês enxergarem ainda. Então, pode ser assim, durante o dia com a luz apagada, a janela um pouco fechada, tá? Porque vocês têm que observar o olho de vocês. Então, vocês vão pegar o espelho, né? Vamos supor que o livro é o espelho. Vão ficar de frente para o espelho, né? No ambiente com pouca luz. E vão observar bem como está a pupila de vocês. A pupila é aquela parte preta, né? Que na verdade é um orifício, um buraquinho, tá? Por onde a luz entra. Então, aquela bolinha preta do olho, vocês vão, diante ao espelho, observar como que ela está, o tamanho dela, tá? Depois, utilizando uma lanterna, vocês vão iluminar o rosto de vocês, né? A luz tem que vir no olho mesmo, né? Não diretamente no olho, mas iluminando o rosto, já tem mais luminosidade no ambiente, né? Então, vocês ligam a lanterna e vocês vão perceber o que acontece com essa pupila. Então, quando tem muita luz no ambiente, a pupila vai se fechar, vai ficar bem menor, para que entre menos luz no olho, tá? E quando o ambiente está pouco iluminado, a pupila fica bem maior, ela abre, dilata. Então, a gente tem para permitir a entrada de mais luz, para que a gente possa enxergar, tá? Eu deixei a questão da página 183, de olho no tema, pergunta assim: por que você acha que os oftalmologistas utilizam colírios para dilatar a pupila quando querem examinar o fundo do olho, tá? A resposta para essa pergunta é que com a pupila dilatada, esse orifício que a pupila fica maior, então o médico pode examinar melhor. Ele pode, então, visualizar melhor dentro do nosso olho, tá? Do que se ela tivesse pequenininha. Geralmente eles jogam luz, né? E a pupila fica lá dilatada, e isso incomoda até um pouco, tudo bem? Então, isso é sobre a visão humana, tá? Esse sentido da visão. Última coisa, né? Nós temos células, aquelas células no fundo lá na retina, né? Que vão levar a informação até o cérebro, manda a informação para o nervo e o nervo para o cérebro. Nela a gente vai ter duas estruturas, os cones, que são sensíveis à luz, e os bastonetes, que vão distinguir as cores. Então, nós temos 3 tipos de bastonetes, que vão distinguir as cores azul, amarelo e vermelho, tá? São as cores primárias. E a partir dessas 3 cores, então, a gente vê tudo que é colorido, né? A partir só dessas 3 células que distinguem esses 3 tipos de cores, tudo bem? Passando então agora para a audição. A audição é o sentido que vai perceber os sons. Os sons são vibrações. Então, quando eu faço um som, deixa eu fazer um som aqui, ó. Eu tô batendo essa caneta na lousa, tá fazendo um som. Quando eu bato essa caneta na lousa, é uma ação mecânica, né? E isso vai deslocar as moléculas de ar, tá? Então, quando eu bato aqui na lousa, isso tem um efeito de deslocar as moléculas de ar próximo aqui, e isso vai se propagando de uma molécula para outra. Como se fosse efeito dominó, né? Você empurra o primeiro dominó e vai caindo os dominós todos. Então, assim é o som. Quando eu faço um ruído, isso desloca as moléculas de ar aqui, nessa região, e vai passando de uma molécula para outra. E isso chega aos nossos ouvidos. Quando chega aos nossos ouvidos têm todo um mecanismo para conduzir essas vibrações, amplificar essas vibrações, e depois isso vai ser enviado até o cérebro, que vai interpretar esses sinais, tá? Então, tem aqui esse esquema no livro de vocês, tá? E a partir deste esquema também, eu vou explicar agora para vocês, então, como que o nosso ouvido
capta essas vibrações, capta esses ruídos, e como ocorre então com toda essa condução até chegar ao cérebro, tá bom? Como ocorre então o funcionamento da nossa audição? Então, os sons eles vão ser captados aqui pelo pavilhão auricular, que é a orelha, tá? Ela é formada por tecido de cartilagem. Esses sons são captados pela orelha e são conduzidos a esse canal aqui, que é chamado de meato acústico. Do meato acústico eles vão atingir o tímpano, que é a membrana timpânica, tá? Então, como esses sons são vibrações, eles vão fazer o tímpano vibrar. Ele é uma membrana elástica que irá vibrar, tá? O tímpano ele vai transmitir essa vibração para 3 ossículos que estão na orelha média, ou também chamado de ouvido médio, tá? Esses ossículos eles vão ampliar essas vibrações e transmitir essas vibrações para a orelha interna. A orelha interna é formada por esses canais semicirculares aqui e pela cóclea. A cóclea é preenchida por um líquido. Então, quando os ossículos transmitem as vibrações para a cóclea, esse líquido vai se movimentar e vai ativar as células ciliadas que estão presentes aqui dentro da cóclea, tá? Essas células ciliadas é que vão levar, então, a informação sobre esse estímulo auditivo, tá? Até o cérebro, através aqui do nervo auditivo, tá? São representados aqui em amarelo. Nós temos aqui abaixo também no ouvido interno a tuba auditiva, tá? Que vai conectar a orelha, o ouvido médio, na verdade, com a faringe. E ela serve para diminuir um pouco a pressão aqui dentro do ouvido, tá? Então ela atua aí diminuindo a pressão que possa aumentar demais dentro do ouvido, tudo bem? Então vocês viram, né? Como ocorre toda essa transmissão e como o nosso cérebro, então, interpreta esses sinais. É um caminho bem longo, né? Percorrendo aí todas essas divisões da orelha, né? Orelha e ouvido, né? É o mesmo sentido aqui quando a gente estuda os sentidos, tudo bem? Então, falar orelha interna, ouvido interno, até dá na mesma. Então, há essas 3 subdivisões, né? De orelha externa, orelha média e orelha interna, ou ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, tá? Então, é um processo assim, vamos falar assim, longo, mas que acontece muito rapidamente, em fração de segundos, a gente consegue, após produzir um som, o nosso cérebro já interpreta o que é aquele som, tudo bem? No livro de vocês traz uma tabela, nas páginas que eu vou enviar, traz uma tabela sobre a intensidade dos ruídos. Então tem aí cada som, desde um sussurro até uma turbina de avião, e essa intensidade medido em decibéis, tá? Então geralmente o limite, né, para que não haja uma poluição sonora, isso comprometa o nosso ouvido, a nossa audição, é em torno de 90 decibéis. Acima disso já é um ruído excessivo e pode causar danos à nossa audição, seja a curto ou a longo prazo, tá? Então, por exemplo, quando a gente utiliza o fone de ouvido de forma muito contínua e o som nesse fone de ouvido, né, tá alto, tá numa frequência mais alta do que deveria, isso pode levar à perda auditiva, à surdez, né, a longo prazo, tá? E a poluição sonora também das cidades, que muitas vezes extrapolam, né, esse limite aí de decibéis, acaba também podendo comprometer a nossa audição.